né, na aula da primeira série de matemática do ensino médio, do Cefet Campus Curvelo. Na última aula a gente estava trabalhando um pouquinho sobre os conceitos de seno e cosseno no ciclo trigonométrico, né? Então já saímos ali da questão apenas de calcular seno e cosseno restrito a ângulos agudos do triângulo retângulo, né? Que é a trigonometria mais clássica, e aí partimos agora para a trigonometria no ciclo trigonométrico. Então vamos lembrar aqui rapidinho mais ou menos o que a gente conversou. Primeiro, lembrando o que é o ciclo trigonométrico, né? Opa, peraí, gente, fiz coisa errada aqui. O ciclo trigonométrico, ele nada mais é do que uma circunferência de centro na origem e raio 1. Tá? Então, ciclo trigonométrico. A gente tem que ter uma circunferência centrada na origem e de raio 1. Vou colocar os eixos cartesianos aqui, representá-los aqui. Então, aí os dois eixos, né? E aí, qual é a ideia, né, gente? A ideia é que se a gente pegar um arco ou um ângulo, como queiram pensar, entre 0 e 360 graus, entre 0 e 360 graus, ou seja, isso vai representar um arco, tá? Medido sempre a partir daqui do ponto A. Como aí eu estou trabalhando só com θ positivo, eu vou andar só em sentido anti-horário, né? E vou rodar um ângulo equivalente a θ. Se o θ for 90 graus, roda 90 graus. Se o θ for 15 graus, né? Gira 15 graus sentido anti-horário. Se o θ for 200 graus, roda 200 graus sentido anti-horário. Fato é que esse ângulo, né? Ele fica aqui determinado, então. Ele determina um arco também. Então, aqui tem um ângulo θ. Olha. Esse ângulo θ, ele subentende um arco, que é esse arco aqui. E na ponta desse arco tem um ponto, que é o ponto P, que é o ponto que mais me interessa nessa história toda, porque aí a gente define o cosseno de θ como sendo a coordenada x desse ponto P, ou seja, essa coordenada aqui, e define o seno de θ como sendo a coordenada y do ponto P, ou seja, essa outra coordenada aqui. Então, isso libera, né, o seno e o cosseno para serem calculados em quaisquer ângulos entre 0 e 360 graus. Tá? A princípio, nessa forma, sem dar mais de uma volta. E o que nós vimos no final da aula passada, pessoal, era como é que se fazia, né, para determinar o seno e o cosseno de alguns ângulos. Na verdade, os ângulos notáveis, né, 30, 45, 60 graus, só que deslocados, digamos assim, para os demais quadrantes, né? Então, 90 graus mais 30, 90 graus mais 45, 90 graus mais 60, ou 180 mais 30, 45, 60, ou 270 mais 30, 45, 60. Ou seja, se a gente pegar esses ângulos de 30, 45, 60 graus, morando, digamos assim, nos segundo, terceiro ou quarto quadrantes. Então, qual é a ideia, né? Para esse cálculo, a gente usa a lógica da redução ao primeiro quadrante. Né? O que é essa redução ao primeiro quadrante? É porque qualquer ângulo que você pegar em qualquer quadrante, vai existir um ângulo no primeiro, de forma que o seno e o cosseno do ângulo que você tem coincidem com o seno e o cosseno do ângulo do primeiro quadrante, a menos de um ajuste, de um possível ajuste de sinais. Tá? Ou seja, desconsiderando os sinais, sempre vai ter um ângulo no primeiro quadrante cujo seno é igualzinho o seno do ângulo que você está procurando e o cosseno é igualzinho o cosseno do ângulo que você está procurando. E, portanto, você só tem que identificar que ângulo é esse no primeiro quadrante. Se for um dos ângulos notáveis, a gente já vai saber o seno e o cosseno deles, porque eles estão tabelados, né? A gente sabe de cor. E aí é só ajustar os sinais. Eu deixei alguns exemplos, né, exercícios disso para vocês fazerem. Eu não vou corrigir todos, não, até porque a lógica é sempre a mesma, mas vamos fazer alguns
Vamos supor, por exemplo, que a gente queira calcular o seno e o cosseno de, por exemplo, 210 graus. O ângulo de 210 graus, pessoal, ele vai estar lá no terceiro quadrante, né? Vamos fazer a figurinha aqui. Tá aí o ciclo, vamos representar também os eixos coordenados. Infelizmente o desenho fica meio deslocado aqui, ele desloca os eixos, gente. Vou até tentar fazer de novo aqui para ver se fica menos deslocado. Para a visualização ficar melhor. Está melhor um pouquinho. Então, olha só, onde que está o ângulo de 210 graus? Lembrem-se de que a gente mede os ângulos ou os arcos, tá? Sempre tendo como referência, olha, esse pontinho aqui ou essa linha aqui, tá? Se for em termos de arcos, esse ponto. Se for em termos de ângulo, a partir desse segmento. Então, eu tenho que medir 210 graus em sentido anti-horário, ou seja, contrário ao dos ponteiros do relógio, né? Partindo dessa referência. Bom, na primeira metade da circunferência, ou seja, daqui até aqui, a gente já tem 180 graus, né? Então, ó, daqui até aqui tem 180, tá? Eu ainda preciso de mais 30, né? 210 para 180 graus, ainda estão faltando 30 graus. Então, eu preciso avançar mais 30 graus ali no terceiro quadrante. 30 graus vai ser um terço, né, pessoal? Cada quadrante tem 90 graus, então 30 graus é um terço, que vai dar algo mais ou menos por aqui, ó. Então, o ângulo de 210 graus, ele corresponde a esse ângulo aqui, ó. 210 graus. Qual é a ideia da redução ao primeiro quadrante, tá? É pegar esse ângulo de 210 graus e achar um representante que tenha mesmo seno e mesmo cosseno que ele, lá no primeiro quadrante. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que reduz o terceiro para o primeiro quadrante? É só a gente prolongar o raio, tá? É simplesmente prolongar o raio. Então, eu vou prolongar o raio para o lado de lá, olha. Vamos fingir que prolongou aqui certinho, tá? Então, isso aqui virou uma reta só, tá bom? E aí a gente já percebe o seguinte, olha, esse ângulo que a gente tem aqui embaixo é oposto pelo vértice com esse, tá certo? Você tem duas retas, olha, transversais, esse ângulo é congruente a esse, eles são opostos pelo vértice e são congruentes, tá? Esse ângulo aqui de baixo, pessoal, é 30 graus. Por quê? Porque o ângulo amarelo inteiro é 210 e na primeira parte da circunferência, ou seja, daqui até aqui, ó, a gente já tem 180. Então, ó, daqui até aqui tem 180. O amarelo é isso mais esse pedacinho aqui de baixo. Então, esse pedacinho aqui de baixo tem que ser 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Consequentemente, o lá de cima também é 30 graus. Então, 30 graus. Aqui também 30 graus. Eu vou usar o ângulo de 30 graus, ele que vai ser a referência, tá? Deixa eu só tentar despoluir aqui um pouquinho a figura, né? Mas é basicamente esse ângulo aqui igual ao ângulo de 30 graus, olha. Portanto, o seno e o cosseno de 210 graus vão coincidir a menos, talvez, do sinal, que aí eu vou ter que ajustar, com o seno e o cosseno de 30. Tá? Vou colocar assim, daqui a pouco a gente fala sobre o sinal, faz o ajuste certinho. Mas ele tem que coincidir ou com o próprio cosseno de 30, né, o cosseno de 210, ou coincide com o cosseno de 30 ou menos o cosseno de 30. Alguma coisa dessa natureza. Pois bem, aí vamos olhar os sinais, tá? Olha só, o ângulo de 30 graus está no primeiro quadrante. Então, tanto o cosseno, que é a coordenada x, quanto o seno, que é a coordenada y, serão positivos. No primeiro quadrante, o x e o y são positivos. O ângulo de 210 graus, pessoal, está no terceiro. No terceiro quadrante, olha, se a gente fizer ali as projeções, né? Vamos indicar aqui as projeções, ó, tem uma aqui, tem outra projeção aqui, ó. O cosseno é negativo e o seno também, tá? Então, eu já posso definir aqui que o seno de 200 graus é menos o seno de 30.
E o cosseno de 200 graus também é menos o cosseno de 30. Como o seno e o cosseno de 30 são tabelados, a gente sabe de cor, né? Então, ficaria seno de 210 graus igual a menos seno de 30 graus. O seno de 30 graus é meio, então aqui dá menos meio. O cosseno de 210 graus é menos o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Temos alguma dúvida até aí, pessoal? Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no chat. Pessoal, temos dúvida? Aqui com 135 graus, né, Camille? Vamos resolver isso então, tá? Ver só se tem mais alguma dúvida com relação a esse que eu fiz aí, gente. Deixa eu só repor a minha água aqui, só um segundinho. Então vamos lá, se não tivermos mais dúvidas, né, com relação a isso aí, a calcular o seno e o cosseno de 135, tá? Deixa eu voltar ali na outra tela. Opa, aqui, né? Vamos fazer por 135 graus. 135 graus é 90 graus mais 45, ou, de forma equivalente, 180 menos 45. Essa análise é importante para a gente posicionar o ângulo ali da forma correta. Então, vou fazer aqui o círculo. Olha. Eu sei que 45 graus é meio quadrante, tá? Então, é essa informação que eu estou usando, basicamente. Então, sabendo isso, que é meio quadrante, não sou muito errado aqui. Deixa eu tentar melhorar os eixos aqui de novo. Melhora um pouquinho. 135 graus, o que eu estava dizendo para vocês? Ou eu penso nele como sendo 90 mais 45, ou seja, mais metade, ou 180 menos metade. Tanto faz, vai cair no mesmo lugar, evidentemente, né? Pensa em 90 mais 45, ou 180 menos 45, vai cair na metade ali do segundo quadrante, né? Então, algo mais ou menos por aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, aqui é o ângulo de 135 graus. Eu preciso reduzir ao primeiro quadrante, isto é, achar um ângulo lá no primeiro quadrante que tem o mesmo seno e o mesmo cosseno que ele, tá? A menos de sinais, né? Toda vez que eu disser isso, é a menos de sinais, tá, gente? De um quadrante para o outro, a gente sabe que há mudança de sinal do seno ou do cosseno, né? Então, enfim, sempre a menos de sinais, os sinais a gente avalia depois. Como é que a gente faz a redução ao primeiro quadrante de um ângulo que está no segundo quadrante? Eu pego o pontinho ali extremo, que é esse pontinho aqui, tá certo? E eu empurro horizontalmente para o primeiro, ou seja, faço assim, ó. Pego uma reta horizontal aqui, ó, tá? E aí considero esse ângulo que fica formado aqui agora. Esse ângulo aqui, ó. Opa. Peraí, gente. Esse ângulo aqui. O seno e o cosseno de 135 serão basicamente, ou seja, a menos de ajuste de sinal, o seno e o cosseno desse ângulo verdinho. Aí eu preciso descobrir a medida desse ângulo verdinho, tá certo? Preciso descobrir quanto que ele mede, né? Para a gente fazer isso, ó, comparem os triângulos que ficam formados aqui, ó, esse e esse aqui. Esse vermelhinho aqui e esse outro verdinho aqui, do lado de cá. Esses triângulos são congruentes, pessoal. Raio e raio, seria a mesma medida, né? Mesma medida. Aqui, como a gente fez uma projeção por uma horizontal, as alturas são iguais, né? Então, esse pedacinho aqui tem a mesma medida desse. O raio tem a mesma medida que o raio, tá? E o triângulo é retângulo, então o terceiro lado também tem que ser igual. Ou seja, esse aqui tem que ser igual a esse. Então, os triângulos são idênticos, os ângulos também são.
Em particular, esse ângulo verdinho aqui da direita vai ser igual ao ângulo verdinho que eu estou acabando de desenhar aqui na esquerda. O ângulo verdinho da esquerda é 45. Por que eu sei que é 45, gente? Porque o ângulo vermelhinho é de 135, e se eu pegar o vermelhinho e somar com o verdinho, dá um ângulo de meia volta. Tá? Então, até aqui o vermelhinho, até aqui, né? Deu 135, ó. Quanto que é a parte verdinha? É o que falta para chegar a completar 180. Então, essa parte verdinha aqui é 45 graus. Se esse ângulo é 45, o outro também é. Então, eu já sei que a menos dos sinais, o seno e o cosseno de 45 são iguais ao seno e o cosseno de 135. Vamos escrever aqui e depois a gente faz o ajuste de sinais. Então, o seno de 135 graus ele vai ser mais ou menos o seno de 45. Já vamos aproveitar e olhar os sinais aqui de uma vez, que a gente já dá a resposta em definitivo. Concordam que tanto de 35, que é esse verdinho da direita, quanto o vermelho, né? Ou seja, tanto do primeiro quanto do segundo quadrante, o y é o mesmo, com o mesmo sinal? Então, os dois senos são iguais. Já os cossenos, que são projeções no eixo dos x, têm coordenadas inversas. Ó. Esse cosseno aqui é negativo, o cosseno de 135 graus é negativo. E o cosseno de 45 graus é positivo. Então, os sinais são opostos, né? Então, o cosseno de 135 graus é menos o cosseno de 45. O seno e o cosseno de 45 são tabelados, então a gente já tem as respostas finais. Ó. Seria seno de 135 graus. Aí é o seno de 45, eles são iguais, né? Iguaizinhos. Então, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. E o cosseno de 135 é o oposto, né? O simétrico do cosseno de 45, então, menos raiz de 2 sobre 2. Essa aqui é a ideia. Tá? Se eu quero passar reduzir do segundo para o primeiro quadrante, pessoal, reta horizontal. Quero reduzir do terceiro para o primeiro, só prolongar o raio. E quero reduzir do quarto para o primeiro, reta horizontal, vertical. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tem algumas coisas aqui, deixa eu ver quais são as perguntas, tá? Ponto 135 ficou ok, Camille? Aí tem uma pergunta da Clara. Para encontrar as extremidades dos arcos, a gente pode só representar o ângulo no ciclo trigonométrico e ponto? Não sei se eu entendi a pergunta. Mas, sim, né? Os arcos eles são determinados ou pelos ângulos que os subentendem, ou sobre o ponto, ou pelo ponto final deles, né? Se eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Se eu quero representar, por exemplo, um ângulo de 120 graus, né? Eu posso pensar aqui, ó, 120 graus é 90 mais 30. Se eu represento o ponto P e pego esse arco aqui, ó, ele já define o ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus vai ser esse aqui. O meu tá totalmente sem escala aí, é só para pensar mesmo. Tá, mas esse aqui vai ser 120 graus, tá? Se ele dá o ângulo, você consegue achar o arco e consegue achar o ponto. Se ele te dá o ponto, você consegue achar o arco e o ângulo. E, enfim, qualquer um deles serve, né? Se ele te der o ponto final do arco, você sabe qual é o arco. Sabendo qual é o arco, você sabe qual é o ângulo. Se ele te der o ângulo, você sabe qual é o arco e sabe qual é o ponto final. Então, sim. E se for negativo, a gente vai fazer no quadrante contrário? Se for negativo, a única coisa que altera, pessoal, é o sentido de percorrimento, tá? Não significa que é exatamente no quadrante contrário, depende do que você está chamando também de quadrante contrário, mas é percorrer no sentido horário. Então, se eu tiver que olhar, por exemplo, menos 30 graus, o que é menos 30 graus? É partir do ponto A, que é sempre o de início, né, da contagem dos arcos, da medida dos arcos,
E se eu tiver que andar menos 30 graus, quer dizer, rodar 30 graus em sentido horário. Então, vai andar até aqui. Isso aqui seria menos 30 graus. Tá É certo? isso mesmo que eu quis dizer, como se fosse o quadrante 4 ao invés do 1, sabe? Sim, sim. É isso. É isso sim. Tá? Tipo, a relação entre mais 30 e menos 30 a medida do arco é a mesma, só que o mais 30 é medido para cá e o menos 30 para cá. É isso, tá? Então é bem análogo ao que a gente faz com número real, né? Número real também não é assim, a gente pega o zero, né? Pega a reta dos números reais, né? Representa o conjunto dos números reais como uma reta, pega o zero, se você tiver 10 é para cá, menos 10 é para lá de cá. A gente segue a mesma lógica lá, só que aí a distribuição não é na reta, é no ciclo, né? Então, os positivos para cá para cima, os negativos para cá para baixo. E é isso, né? Não altera nada não, o restante é todo o mesmo. Né? E você tem um ângulo, ele determina um arco, esse arco tem um ponto final, vamos supor que seja aqui. A coordenada x é o cosseno, a coordenada y é o seno. Nada mais se altera. Deixa eu ver aqui as outras dúvidas, gente. Ficou ok? Claro. Deixa eu ver aqui a dúvida da Caroline. Dúvida em relação ao cosseno de seno de 300 graus usando redução ao primeiro quadrante. Então, vamos fazer isso aí também. Primeira coisa, identificar onde que esse ângulo vai estar. Isso é fundamental aqui para que a gente faça corretamente, né? Então, quero achar o seno e o cosseno de 300 graus. Então, tá aí. Onde que vai estar o 300 graus, né? Bom, lembra que cada quadrante da circunferência tem 90, né? Então, o primeiro quadrante 90, o segundo 90, ou seja, até aqui tem 180, mais 90, 270. Tá? Já é importante, inclusive, que a gente saiba isso de cor para não perder tempo, né? Então, tipo, 90 graus aqui em cima, 180, 270, 0, e o 360 também vai cair aqui, né? Se for em radianos, pessoal, π sobre 2, né? Π, 3π sobre 2, 0 é 0 mesmo, e 2π. 300 graus quer dizer que a gente vai sair do ponto de origem de contagem dos arcos, andar, né, ou rodar 270 graus e ainda tem que rodar mais 30. Né? Então, tem mais 30, ou seja, 1/3 do último quadrante, 1/3 do quarto quadrante. Tá? Sem preocupar aqui com a correção, né, se vai estar muito certinho aqui ou não. Vamos imaginar que seja aqui. O ângulo seria esse. Ó. Esse ângulo todo aqui é o ângulo de 300 graus. Tá? Preciso reduzi-lo ao primeiro quadrante. Como é que reduz do quarto para o primeiro? Não tem muito que decorar, não, gente. É só olhar aí. Como é que você faz para mandar esse pontinho aqui para o primeiro quadrante, né? É empurrá-lo verticalmente, tá certo? Se eu projetar aqui, né, pegar uma reta vertical, finge que a reta está vertical, pronto, seria essa aqui a redução. Então, eu vou considerar, olha, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó. O seno e o cosseno do 300 graus, ou seja, do ângulo vermelho, coincidirão, a menos de eventuais ajustes de sinal, com o seno e o cosseno desse ângulo aí que eu acabei de pintar de amarelinho, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quanto mede esse ângulo amarelinho, tá certo? Quanto que ele mede. E isso sempre é, gente, uma mera análise de congruência de triângulos, tá? Olha a figura e você já vai enxergar ali de forma muito clara os triângulos que são congruentes. Qual triângulo é congruente a qual aí nessa figura? Né? Vou tentar marcar aqui sem bagunçar muito a figura, mas seria, ó,
esse triângulo aqui, que eu estou colocando agora todo verdinho, tá bom? Com um triângulo ali embaixo que eu vou colocar todo vermelhinho mesmo, que é esse aqui, ó. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Como é que eu tenho certeza disso? Primeiro, eles são retângulos, o que já facilita as coisas. Segundo, olha os catetos, a hipotenusa dos dois. As hipotenusas do verde. A hipotenusa do verde não é um raio? É. A hipotenusa do triângulo vermelho também não é um raio? É. Então, as duas hipotenusas já são iguais. Se tiver um cateto igual ao outro cateto, acabou. E eles têm, né? Porque esse cateto aqui não é comum, ó. Então, olha só. Você tem dois triângulos retângulos, hipotenusas de mesma medida. Esse triângulo, esse lado aqui, esse cateto aqui comum, obrigatoriamente esse cateto vai ter que ser igual a isso também. Tá? Então, a gente sabe a igualdade entre lados e também a igualdade entre ângulos, olha. O ângulo oposto ao lado vertical, até o cateto vertical, que foi esse que eu coloquei os dois tracinhos, né? Esse ângulo vai ter que ser o mesmo no triângulo de cima e no triângulo de baixo. Então, esse ângulo alaranjado ali de cima, ó, ele coincide com esse ângulo daqui de baixo. Esses dois ângulos são iguais. E quanto que mede esse ângulo daqui de baixo? Vocês concordam que é 60 graus? Que é o que falta para o 270 chegar no 370? Né? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, isso aqui, o que falta daqui, ó, de 270, perdão, de 300, né? 270 não, de 300 até 360, é 60 graus, tá? Então, aquele ângulo lá de cima é 60 graus também. Então, o seno e o cosseno de 300 graus vão ser a menos de sinal, o seno e o cosseno de 60. O seno vai ter sinal oposto, porque a gente vê que no 300 graus, né, o seno é negativo, tá bom? E no 60 graus não, né, no primeiro quadrante o seno e o cosseno são positivos. Então, o seno de 300 vale menos seno de 60. Quanto que é o seno de 60 graus, né? É raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, aí ele vai ter o mesmo sinal do que o cosseno do 60. Ambos positivos, né? Tá na parte positiva do eixo do x ali. E o cosseno de 60 graus é meio. Então, o cosseno de 300 graus é meio. Vê se ficou alguma dúvida aí, gente. Tentem pensar nos passos necessários para essa conta, e não exatamente na conta como um todo. Passo 1, representar o ângulo. Descobrir em que quadrante que ele está e fazer a representação. Passo 2, achar o representante do primeiro quadrante que vai ter mesmo seno e mesmo cosseno que ele, ou seja, fazer a redução. Fazer a redução significa, se o ângulo está no quarto quadrante, empurra o pontinho extremo do arco lá para cima, verticalmente. Ou seja, pega uma reta vertical. Projeta, pega o ângulo. Medida aqui, ó, tá? Desse pontinho aqui, para lá. Se está no segundo quadrante, né? Está aqui, ó, eu empurro horizontalmente. E se estiver no terceiro quadrante, eu simplesmente prolongo o raio, tá? É isso. Quando eu fiz isso, eu vou achar um triângulo ali, ó, um triângulo retângulo, que vai ser congruente a um triângulo retângulo da figura original. É só comparar os ângulos, descobrir qual é a medida do ângulo de referência do primeiro quadrante, usar a tabela de ângulos notáveis, né, seno, cosseno de ângulos notáveis, e, por fim, ajustar os sinais. É basicamente isso. Tem alguma dúvida aí, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Tem que reduzir sempre em relação ao primeiro quadrante? Sim. Por quê? Porque os ângulos que a gente sabe de cabeça, né, ou os da tabela, são os de 30, 45 e 60 graus. Então, em tese, a redução é ao primeiro quadrante. Não sei se foi nessa turma que eu falei isso, gente, porque são turmas iguais, acabo me confundindo. Mas não existe, na realidade, uma obrigatoriedade de reduzir ao primeiro quadrante. Eu consigo achar o seno e o cosseno usando só essa figura aqui de baixo, tá? Mas, com a discussão que eu tive aqui com alguns professores que estão escrevendo o material do GTMAT, né? É de que eles acham mais didático fazer redução, eu estou seguindo, então, essa lógica, tá? Seguindo o que vai ser o material do GTMAT, né? Quando o material dessa parte estiver pronto, tá?
Mas se vocês me perguntarem assim, Fred, você faz a redução ao primeiro quadrante? Eu respondo, não, não faço. Tá? Eu enxergo o ângulo aqui, olho só para esse triângulo em vermelho e daqui eu já descubro tudo. É fácil descobrir aqui a coordenada y, porque é o seno desse ângulo amarelinho, e é fácil descobrir qual é a coordenada x, porque é o cosseno desse ângulo amarelinho. Então, eu faço assim, mas o grupo de professores entende que é melhor fazer redução, que é o que normalmente os livros didáticos ensinam. Então, eu estou seguindo esse princípio, tá bom? Mais alguma dúvida aí, gente? Até o momento? Opa, deixa eu abrir uma coisa que não tem nada a ver aqui. Tudo bem? Beleza. Então, eu queria definir, aproveitar, né, que aqui já estamos, para a gente definir a tangente. Não tem nenhuma novidade, tá? Não vou fazer nada que já não tenha sido feito antes. O que a gente vai definir como tangente? Para θ, a princípio, entre 0 e 360, mas já já a gente vai ver que tem um problema. Eu acrescento aqui depois, tá? A gente vai definir a tangente de θ como sendo o seno sobre o cosseno. Por que a gente faz essa definição, pessoal? Porque lá no triângulo retângulo, né, quando a gente ainda estava limitado a apenas trigonometria feita para ângulo no triângulo retângulo, a gente viu o seguinte, se você tem um triângulo retângulo, alfa é um ângulo agudo, a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C, né? O seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente divide esse aqui por esse, seno pelo cosseno, corta o A, se eu faço a divisão, ó, vai cortar o A, vai dar B sobre C, que é exatamente a tangente. Tá? Então, é esse argumento que eu estou usando. No triângulo retângulo, valia essa relação. A tangente lá, embora definida de forma independente, né, a gente consegue mostrar com muita facilidade que no triângulo retângulo a tangente acaba dando o mesmo valor que se você definir o seno pelo cosseno. Então, para o restante do ciclo trigonométrico, a gente vai adotar essa definição. Então, para o restante do ciclo trigonométrico, a gente vai adotar que a tangente é o seno sobre o cosseno. Nessa definição, pessoal, tem um grave erro aqui, que precisa ser corrigido. Eu não posso fazer divisão por zero, né? Então, aqui já tem que estar implícito que o cosseno não é zero, tá? Então, eu tenho que tirar os ângulos que tenham cosseno zero. Quais são os ângulos que têm cosseno zero ali no ciclo trigonométrico? O cosseno é a coordenada x, né? Então, se a gente for olhar a partir dessa perspectiva, o cosseno sendo a coordenada x, o cosseno vai dar zero aqui, no polo norte, e aqui, no polo sul. Por quê? Porque aqui, quando eu pego a coordenada x, ó, se eu projeto no eixo do x, a projeção cai no zero, tá? E só aí também, né, gente? Para ter coordenada x igual a zero, tem que estar no eixo dos y, tá? Os únicos lugares em que o eixo dos y corta o ciclo trigonométrico são no polo norte e no polo sul. Pensando em termos de ângulo, ó, quais ângulos, né, entre 0 e 360? Daqui até aqui tem 90, e daqui até aqui, 270. Né? Então, eu tenho que tirar esses ângulos. Então, quando eu falei ali que definiria a tangente para ângulos entre 0 e 360 graus, eu menti. O θ tem que estar entre 0 e 360 graus, mas não pode ser igual. Deixa eu alterar isso aqui. Não pode ser igual a 90 graus e não pode ser igual a 270. Lembrando que, por enquanto, pessoal, a gente está restrito a ângulos que correspondam a ângulos ali do ciclo trigonométrico, sem dar mais de uma volta e em sentido horário, ou seja, só ângulo entre 0 e 360, tá? Por enquanto. Então, eu só tirei o 90 e o 270, que são essas duas posições aqui, em que o cosseno vai zerar e não existe cosseno de zero.
Bom, se a gente for calcular, então, por exemplo, a tangente de um determinado ângulo aqui, vamos calcular a tangente. Em alguns livros ou até calculadoras aparece tan ao invés de tangente, tá? Mesma coisa. Então, a tangente de, por exemplo, deixa eu ver aqui, de que? 240 graus. O que vai ser a tangente de 240 graus? 240 graus vai ser um ângulo lá no terceiro quadrante. Vou fazer aqui a circunferência de novo. Então, onde que vai estar mais ou menos esses 240 graus, né, pessoal? 180 graus, e depois que passa 180, ainda tem que rodar mais 60 graus, né? Então, 2/3 aqui do terceiro quadrante. Algo mais ou menos por aqui. Seria esse ângulo aqui. Vou reduzir ao primeiro quadrante. Do terceiro para o primeiro quadrante é só fazer o prolongamento, né? Então, vou prolongar aqui. Finge que está prolongado certinho, tá bom? Já busquem enxergar aí dois triângulos que sejam congruentes, tá, gente? Ou alguma outra ferramenta geométrica que te possibilite achar aí medida de ângulo, tá? Porque eu vou precisar achar a medida desse ângulo aqui, ó. Eu preciso achar essa medida, tá? Bom, um jeito, nesse caso aqui, o jeito mais fácil, né? Talvez nem precise mexer com a congruência de triângulos, é só olhar que esse ângulo aí, ó, é oposto pelo vértice com esse de cá. Ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, tá? O ângulo amarelo é fácil da gente achar, né? Ele é o que passou do ângulo vermelho, né? Aliás, é o que excede, né, 180 graus do ângulo vermelho, né? Então, o ângulo vermelho é quanto a mais de 180 graus? Passou quanto de 180? O ângulo vermelho não é de 240 graus? Então, ele não excede 180, ou seja, ele não excede daqui até aqui, ó. Daqui até aqui tem 180, o que sobra? 60. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. 60 graus. Consequentemente, o oposto pelo vértice com ele, que é aquele azulzinho ali, também é 60 graus. E aí, ele é a redução ao primeiro quadrante. Tá? Então, a redução ao primeiro quadrante de 240 graus gera o ângulo de 60 graus. O cosseno e o seno de 240 graus, a menos talvez de sinais, coincidirão com o cosseno e o seno de 60. Seria isso aqui, ó. Os ajustes de sinais são simples, é só olhar mesmo para o quadrante, né? Pega o ângulo vermelhinho, tá aqui. Onde que termina o ângulo vermelhinho? Qual que é o ponto final dele? Não é esse? O cosseno não é a coordenada x? A coordenada x aqui é negativa, tá antes do zero. E a y também está abaixo do zero no eixo dos y. E no primeiro quadrante, né, nos 60 graus, tanto o cosseno quanto o seno são positivos, né? Primeiro quadrante, tudo é positivo. Então, o cosseno de 240 graus é menos o cosseno de 60. É a mesma coisa para o seno. Também vai ser menos. Então, fiz o ajuste de sinais. Quando eu fizer o cálculo da tangente, né, o que é tangente? É seno sobre cosseno. Isso vai dar, então, menos seno de 60 dividido por menos cosseno de 60. Bom, nesse caso, os menos vão se cancelar, né? No terceiro quadrante, a tangente é positiva mesmo, porque tanto o seno quanto o cosseno são negativos, negativo por negativo dá positivo. Tudo bem, então o menos cancelou. Ficou seno de 60 sobre cosseno de 60. 60 graus é um ângulo notável, então isso é tabelado para a gente, né? Quanto que vale o seno de 60 graus, né? Seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2, tá certo?
e o cosseno de 60 graus é igual a meio. Aí a gente fazendo essa divisão aí, pessoal. Opa. Fazendo essa divisão, o que vai dar? Tangente 240 graus vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, né? Mantive a primeira fração, inverti a segunda. Faço a simplificação aqui do 2, a tangente 240 graus, que inclusive é a mesma de 60 graus, né? Que nós vimos, é igual a raiz de 3. Ficou alguma dúvida aí, gente? Não? Tudo tranquilo? Tá, ok. Vocês estão conseguindo fazer os exercícios lá da lista, gente? Como é que está essa situação? A entrega está prevista para sexta-feira, né? Mas a turma de meio ambiente pediu para entregar no domingo. Então eu vou alterar esse prazo lá, tá? Na verdade, vou deixar a entrega até para segunda-feira, ok? Então deixo a entrega até segunda-feira, 23h59, mas aí não vou adiar novamente esse prazo, não. Então fiquem atentos ao prazo, tá bom? Fred, Okay? E se Oi. a gente não tiver o valor da tangente, só tiver o valor de 1, por exemplo, a gente tem que fazer tangente, seno e cosseno. Mas e se eu tiver o valor de 1? Não fica... Você fala, suponha que a gente só sabe o valor do seno, algo assim? Ou Ou só só da o do cosseno, tangente. ou só da tangente. Então, vamos ver aqui. Deixa eu baixar aqui a tela para mostrar para vocês. Olha só, gente. Se a gente tem apenas o valor do cosseno, por exemplo, a gente não vai conseguir determinar o ângulo, tá? O cosseno não determina o ângulo, ok? Por quê? É uma questão geométrica. Olha, pensa o seguinte, o cosseno não é a coordenada x do ponto? Se você souber só a coordenada x do ponto, você sabe qual é o ponto? Não, concorda? Para achar o ponto, eu preciso das duas coordenadas, né? Só uma coordenada, está tudo errado aqui a posição dos eixos, né? Mas não tem problema. Para saber a posição de um ponto, eu não posso dizer só quem é o x. Se eu falo assim, eu quero que o cosseno seja meio, vamos supor. Vamos lá, imagina cosseno igual... Cosseno de W igual a meio. Mesmo supondo que esteja com esse W preso entre 0 e 360, tá? Ou seja, que não tem ainda o problema de dar voltas no ciclo. Então, estamos nessa situação. Mesmo assim, isso não determina o W. Por quê? Geometricamente, aqui eu vou mostrar para vocês. O cosseno de W não é a coordenada x, então quer dizer que a coordenada x está aqui bem na metade, ó. Que o raio é 1, né? O meio está aqui, ó. Por que não determina o ponto, gente? Porque no ciclo trigonométrico tem dois pontos. Esse e esse. Então, se você pegar esse ângulo, inclusive não é assim que a gente faz a redução ao quadrante, ó. Se você pegar esse ângulo aqui, ou pegar esse outro ângulo aqui, amarelinho, o ângulo roxo e o ângulo amarelo, pessoal, tem o mesmo cosseno, e eles não são iguais, e os senos deles não são iguais, os senos vão ser opostos, tá? Então, você não determina totalmente o ângulo, ou seja, eu não consigo saber quem é o W se você só me fala quem é o cosseno. Mas eu consigo uma série de inferências sobre isso, ou seja, eu consigo tirar informações daqui. Não é qualquer coisa também, tem toda uma simetria ali do ciclo que precisa ser respeitada. Então, por exemplo, uma coisa que dá para a gente ver com certa facilidade, né? Se o cosseno de W é igual a meio, o cosseno de W vai definir o seno de W a menos de sinal, até porque vale a relação fundamental da trigonometria, né? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se você conhece o cosseno, aqui vai dar meio ao quadrado, você acha o seno a menos de sinal. Eu estou fazendo as contas aqui rapidinho, gente, porque não é o foco exatamente, né? Mas seria isso aqui, ó. Por que tem duas respostas, gente?
A geometria é essa aqui, ó. O cosseno é igual a meio, beleza, o cosseno é igual a meio. Isso vai me dar um único seno? De jeito nenhum, tem um em cima e um embaixo. Né? A menos que seja uma posição bem estratégica aí, mas em geral, você vai ter duas possibilidades. Ó. Tem um ângulo para cima e um ângulo para baixo. Então, você vai ter um seno positivo e um seno negativo. Mesma coisa se você sabe da tangente. Então, se você sabe o valor da tangente, né? Vamos imaginar que você tem a tangente de W igual a 0,7. Tá? Isso não define totalmente o seno e o cosseno, não. Mas te dá uma relação, né? Porque tangente não é seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno é 7/10. Se você multiplica cruzado, fica assim, ó. Né? Opa. 10 seno de W igual a 7 cosseno de W. Aí você isola um deles, qualquer um, por exemplo assim. Você joga na relação fundamental da trigonometria e você vai achar aí alguma coisa. Mas que vai determinar um único W, não vai. Tá? Não vai, porque vai virar uma equação aqui de segundo grau, ó, e ela vai ter duas soluções. Tá? Mas você consegue informações, quer dizer, não é um problema aberto de tudo, né? Tipo assim, não dá para falar nada. Não, dá para falar um monte de coisa. Mas não dá para dizer exatamente qual é o W. Ou seja, volto a dizer, do ponto de vista da geometria, se você me dá uma coordenada do ponto, você fala assim, a coordenada x é igual a meio, tá? Mesmo sabendo que está numa circunferência unitária de centro na origem, isso não define um ponto só, define dois, um em cima e um embaixo. Se você me disser o seno, ou seja, me disse o y, eu quero que o y seja 0,7. O y é igual a 0,7 quer dizer que você está fixando a altura. Ó. Não tem um ponto só, tem dois, um à direita e um à esquerda. Então você vai ter dois ângulos entre 0 e 360 com esse mesmo valor do seno. Esse aqui e o daqui até aqui. Mas tem toda uma correlação entre eles que merece ser estudada. São alguns dos exercícios da lista. Para eu entender, era essa fórmula do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Agora fez sentido tudo. Obrigada. Perfeito. Maravilha, gente. Então, obrigado a vocês pela presença, pela participação. Eu vou alterar lá agora no período da tarde o prazo para entrega para até 23h59 da segunda-feira, ok? Aí de forma inadiável, hein, gente? Então, 23h59 de segunda-feira, não deixem para a última hora, porque pode faltar internet, o sistema pode bugar, enfim. Né? É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos e a todas. Até mais.